Então, o assunto da aula hoje vai ser integração numérica. A gente vai ver que muitas vezes a gente se depara com essa necessidade de fazer integração numérica. E o bacana é que tudo que a gente aprendeu até agora vai ajudar muito a gente. E mais bacana ainda é que é fácil implementar a maioria dos métodos e o resultado sai bom. Bom, deixa eu começar aqui. Então, a gente vai voltar no conceito que a gente tinha lá de integração. Acho que todo mundo, quando começou a ver integração no curso de cálculo, se deparou com essa definição aí, né? Que é aquela definição geométrica. Se você tem uma função f de x, você quer fazer uma integral de x igual a até x igual a b, ou seja, a integral definida dessa função, né? Você podia interpretar isso daí como se isso aqui é a curva, né, da função, né, o gráfico da função. Então, essa área abaixo da curva, entre os pontos x igual a e x igual a b, né, essa área aqui abaixo da curva da função e entre esses limites, vai te dar o valor da integral. Todo mundo lembra disso? Beleza. Bom, a gente vai sempre apelar para isso daí, pelo menos por enquanto. Depois vem um método muito bacana, mas no começo a gente vai apelar para isso daí, né? Então, por que, né, calcular uma integral numericamente? Pode acontecer que o integrando seja uma função analítica ou um conjunto de pontos discretos tabulados, né? Ou seja, você não tem. O que foi fornecido para você foram dados, e aí você tem que trabalhar a partir daqueles dados, né? Pontos tabulados. O que mais pode acontecer? Quando o integrando é uma expressão matemática cuja integral pode ser facilmente calculada, pode-se obter analiticamente o valor da integral definida. Isso é bom, né? Por quê? Porque aí a gente consegue testar nossos métodos. A gente vai fazer isso hoje. A integração numérica é necessária quando a integração analítica é difícil ou mesmo impossível. E quando o integrando é fornecido como um conjunto discreto de pontos, né? Então são esses dois casos aí que a gente vai usar os métodos numéricos. Bom, e aí qual que vai ser a nossa estratégia, né? Vai ser, já que tem essa definição aqui, né, a área embaixo da curva, né, o problema todo é como limitar isso aqui, né? Então, o método mais simples consiste em dividir o intervalo AB, né, de integração, em N intervalos iguais de largura H. Né? Então, cada intervalinho agora tem largura H. Se você aumenta o número de subintervalos, diminui o valor do H. E aí, o que você faz? Você pega e aproxima cada pedacinho aqui que você tinha que calcular a área, né? Aproxima de alguma maneira fácil de se implementar, né? Sejam retângulos, sejam, sei lá, se aproxima por como é que chama aquela figura? Trapézio, ou até usa um polinômiozinho aqui para interpolar, coisa fácil e rápida de programar, né? Essa é a ideia. Então a gente vai ver aqui, ó, esses tipos aqui, que são o método trapezoidal. Na verdade a gente vai começar pelo ponto central, depois vai para o trapezoidal, e depois vai para os métodos de Simpson, né? Dois métodos de Simpson, duas versões dele, uma melhor que a outra. E, finalmente, um método muito interessante, vocês vão gostar, que é o método da quadratura de Gauss. Bom, vão existir métodos que a gente chama de métodos de integração fechado e outros que são métodos de integração aberto. Qual que é a diferença de um para o outro? Na verdade, a diferença é muito simples. Quando os pontos em que você vai se valer para estimar o valor da integral, né, são pontos que incluem os pontos extremos, né, por exemplo, a função, né, a f calculada no ponto A,
e a f calculada no ponto B entram, né, entre os pontos que vão ser levados em consideração, e se diz que o método de integração é fechado. Agora, se os pontos extremos aqui, ó, tá vendo, não está entrando, então esse é um método aberto. A gente vai ver dois métodos que são do tipo aberto. O primeiro deles que a gente vai ver e o último deles, tá? Primeiro que é o do ponto central e o último que é o método de Gauss. Então vamos lá. Método do retângulo e do ponto central. Então imagina o seguinte, gente. Imagina que você quer fazer aqui a integração, né, de A até B dessa função aqui, ok? Você pode, se você não for dividir em subintervalos por enquanto, né, você pode fazer o seguinte, ao invés de considerar, né, se você não tem como conseguir esses pontos aqui, né, ou você quer resolver da maneira mais simples, pegue e aproxima, né? Então você pode fazer o quê? Fazer um retângulo aqui, ó, e calcular a área dele. A largura do retângulo seria a largura do intervalo. E a altura? A altura do retângulo seria a f calculada logo no começo do intervalo, ou seja, f calculada no ponto A. Ah, mas aí você está deixando de considerar muita coisa aqui, ó. Então tá bom, então vamos fazer a f calculada no ponto B. Vai ser a altura do nosso retângulo. Ah, mas aí você está considerando coisa a mais. Tá bom, mas então vocês nunca ficam satisfeitos, né? Bom, enfim, a ideia é essa aqui, ó. Aproxima a sua f, né, por como se estivesse fazendo a integral de uma constante. Tá vendo? A integral, em vez de ser de f de x, vai ser de f calculado no ponto A. dx. Isso aqui vai dar o quê? F de A é uma constante, né? Vezes b menos A. Né? Integral de dx, vai virar integral de dx, né? Aqui dá x. Então vai dar b menos A. Que é isso aqui, ó. Tá vendo? Então, quando você faz isso, você está fazendo uma aproximação. Aqui, ó, essa aproximação é como se você estivesse fazendo a integral de uma constante que multiplica dx. Que constante é essa? F calculada no ponto B. Então, que tipo? A gente fez uma aproximação, na verdade, da expressão da função a ser calculada. A gente está aproximando a função por uma constante, um valor constante. E está usando um critério para definir qual que seria o valor dessa constante. Ou é a f calculada no começo ou no final do intervalo. Esse método vocês acham que é bom? Acho que só se o intervalo for muito pequeno. Se a gente dividir, intervalos. Né? Dividir em vários subintervalos. Isso. Aí a gente chama de método do retângulo composto. Que é mais ou menos aquilo que a gente chamava de integral de Riemann. Vocês lembram, não sei se vocês lembram lá em cálculo, né? Integral de Riemann. Que é você pegar e subdividir, né? E vai fazendo o limite. Só que aqui a gente não pode fazer um limite no computador. A gente pode ir aumentando o número de subdivisões. Isso vai diminuir o valor do H, né? Seria a largura de cada retângulozinho desse. Mas, se isso vai ficando muito pequeno, aí começa a dar problemas de arredondamento, né, de truncamento, na verdade, do computador, valores que o computador não tem capacidade de marcar com muita precisão, e aí ele comete erros de truncamento. Bom, então a ideia é a seguinte, ó, substituir essa integral, né, por várias integraizinhas aqui, ó, I1, I2, I3, até IN. Então você divide o seu intervalo que vai de A até B em N subintervalos, né? E aí quantos pontos você vai estar levando em consideração? Né? A sua, vamos chamar assim de gradezinha aqui, né? Ela vai ter N mais 1 pontos, porque você tem N intervalos. Dividiu em N intervalos. E aí você pode usar aquela definição, né? Agora, em vez de usar f de A ou f de B, né, do jeito que está aqui, ele está sempre usando o começo do subintervalo, né? Então, seria f de x, com o i, né, f de xi, desculpa,
com o i indo de 1 até n, né? Então vai calcular nesse ponto, que seria o x1 igual a né? Vai ser o primeiro deles. Faz esse retângulo aqui de altura f de a, f de x1, né? Depois, I2 é o retângulo, a área do retângulo com altura f de x2, e assim por diante, né? Do último dos retângulos com altura f de xn, que não é o b, né? Então aí o b não foi usado. Ok? Bom, se isso daqui fosse lá no Python, só ia mudar uma única coisinha, né? Que seria de i igual a 0 até n menos 1. Porque no Python começa do zero, né? O índice. A única mudança seria essa, né? Bom, e aí, obviamente, a gente, se quisesse, né, pegar no final do intervalo, era só substituir aqui, ó, ou substituir aqui xi por xi mais 1, ou então faz o somatório indo de 2 até n mais 1, né? Seria a mesma coisa, só que calculando os retângulos, né, pelo ponto do final do subintervalo, não do começo do subintervalo. Dá para melhorar isso daí, olha só. Vamos voltar lá no começo, quando a gente ainda não tinha subdividido em subintervalos, né? Então, f de, a gente quer calcular a integral de f de x de a a b, né? Como uma única aproximação, né? Sem subdividir. Então, qual que é a ideia aqui? Ó? Pega a altura do retângulo como sendo a f calculada aqui, ó, no ponto médio. A mais b sobre 2 é exatamente o ponto médio entre a e b, né? Então, calcula aqui, e essa vai ser a altura do retângulo que você vai usar. Então, isso daí é chamado método do ponto central, porque você calcula no ponto central. Melhora? O que vocês acham? Olha aí. Acho que sim. Melhora por quê? Qual a vantagem? Porque eu vejo que num lado tem faltando, do outro lado tem sobrando. No meio tá certinho. No meio dá quase certo, né? Ótimo. Então, a principal vantagem disso daí, né, né, que você vai, a diferença importante, né, é a área de um retângulo equivalente, né, a ideia é essa, um retângulo equivalente que não é nem o menor deles, nem o maior deles, né, seria mais ou menos equivalente à área aqui, aproximado, né, e esse método acaba sendo mais preciso abaixo de uma curva monotônica, né, então, como essa daí, né, tá só crescendo, você pega o ponto médio, se você pegasse o ponto inicial, você ia ter uma estimativa menor. Se pegasse o ponto final, ia ter uma estimativa maior para a área, né? Pegando o ponto médio, um gráfico está só crescendo, se aproxima melhor. Ah, mas poderia estar só caindo. O raciocínio é o mesmo, né? Só vai inverter. Se fosse no começo, o negócio está descendo, né? Pega o ponto inicial, você vai superestimar, pegando o ponto final, você vai subestimar. Pegando o ponto médio, melhora, né? Compensa aí. E aí, já que a ideia é sempre aplicar o método composto, né? Na hora que a gente for fazer o método central composto, dividindo em subintervalos, já que a vantagem dele é quando a curva é monotônica, né? Mesmo que o gráfico faça, né, suba, depois desça, nos subintervalos ele vai ser, a grande maioria dos subintervalos vai estar uma curva monotônica, ou seja, ele sempre vai aproximar de uma forma melhor, né? E aí, gente, só fazer mais um comentário, né? Deixa eu voltar aqui. Opa, page up. É que, novamente, a gente está fazendo a aproximação da função a ser integrada por uma constante, um valor constante, né? Você está pegando a f de x e aproximando por uma f calculada num valor, que dá uma constante. Então, essas daí são, a gente diz, são aproximações de ordem zero, né? A gente está substituindo uma função por um polinômio de ordem zero, que é uma constante. E aí, a ideia
né, usar o mesmo método lá, várias vezes, subdividido aqui em intervalo, né? Vamos ver quando era só sem subdivisões, né? Então, era f calculada no ponto médio, sai fora da integral, vira integral de dx, né? Integral de dx vai dar b menos a. Então, pronto, ó, virou isso aqui. E agora, né? Se todos os meus subintervalos tiverem a mesma largura, aí vai ser até melhor. Mas e se não tiver? Tudo bem. Você faz isso daqui, ó. Vai ser sempre, né? A largura do intervalo vai ser xi mais 1 menos xi, né? O seguinte menos o da vez. E a f calculada no ponto médio entre o da vez e o próximo, né? E aí o somatório começa em 1 e vai até n, né? Eu tenho n subintervalos e tenho n mais 1 pontos para serem considerados, ok? Então, nesse método aqui, vai entrar tanto o ponto x1 quanto o xn mais 1, né? Porque ele entra no cálculo da média e entra na largura do intervalo também. Ok, gente? Então, é isso daqui, ó, acaba sendo a maneira de programar, né? Se o quê? Se h for fixo. Se o espaçamento entre os pontos aqui, né, x1, x2, né, for sempre igual. Aí fica muito fácil, vai ser h vezes um somatório, olha que legal, somatório de f calculada em todos os pontos médios. Na verdade, ela não é calculada em nenhum dos pontos, né? Ela é calculada em todos os pontos médios. Tá vendo? Tá sempre, o pontinho vermelho aqui, né? Ele vai estar sempre no ponto médio entre os pontos dados. E aí tem aqui uma atividade, tá, gente? Um exercício, que você tem uma f de x, que ela foi dada na forma tabulada, ela não foi dada numa forma que você possa fazer, né? F calculada em qualquer ponto. Não. Foram fornecidos aqui valores tabulados para x e para f de x, né? Ou seja, de x e de y. E estão pedindo, né, para você calcular a integral com h igual a 0,25 e h igual a meio. Vai legal, h igual a 0,25. Ufa, que bom, os pontos estão igualmente espaçados, né? Se a gente for usar o método do retângulo composto, ele é diferente do método do ponto central. Os dois usam retângulos, né? Qual que é a diferença? O do retângulo, você pega pontos, você pega realmente os pontos, né? Então você usaria, por exemplo, se o h for igual a 0,25, os pontos serão este, 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 e aí esse aqui não entra, né? E o método do ponto central composto, se fosse usar o h igual a 0,25, o que ele está falando? Está dando até dica. Use interpolação linear para determinar fx nos pontos centrais. Aí a gente vai ter que usar, né, digamos, vamos ver aí esses pontos, né, como é que estão. Eles estão igualmente espaçados, né? Como que seria o gráfico dessa função aí? Os pontos são decrescentes, né? Então é alguma coisa assim, ó. Tchum, 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 tchum. Opa. Não sei se é exatamente assim, né? Mas é alguma coisa assim. E aí o que que você vai fazer? Aqui você vai ter que fazer uma interpolação, né? Então você vai pegar, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Você vai precisar fazer uma interpolação linear aqui. Ela pode ser uma reta, tá, gente? Deixa eu ver. Tem um jeito aqui que vira reta. Peraí. Vai fazer uma interpolação linear aqui, né? E aí vai pegar no ponto médio aqui, qual que seria o valor, né? Então, esse valorzinho ali que eu vou pintar é nesse valor aqui que você vai calcular
a sua f, né? Como? Fazendo interpolação. É o que ele está sugerindo aí, né? Agora, e se for o outro H aqui, o H maior, 0,5? Eu não posso pegar, por exemplo, se eu vou usar, se o meu subintervalo agora vai ter essa largura, né? Vai de 0, 0,5 e 10. Eu não posso pegar esse ponto aqui do meio? Pode sim. Mas o melhor mesmo é fazer a interpolação. Tá? Em vez de pegar esse valor aqui como a f calculada no ponto médio, né? Faz a interpolação, usando um polinômio de grau 1, né? Interpolação linear, e acha lá o intermediário. Ok? E o próximo aqui, ó, o item C, ele pede para usar o método trapezoidal composto. Uai, isso daí você não falou ainda, professor. Tem razão, vou falar agora. Deu para entender aí, gente, a ideia desses métodos? É tranquilo, né? Por enquanto é tranquilo. Só que a gente nunca vai usar nenhum desses dois aí, tá? É só para introduzir o assunto. O que a gente vai usar é do trapezoidal para frente aí. Vamos lá. Vamos pro método trapezoidal, então. Ah, a coisa tá ficando mais bonita agora. Então imagina que agora do intervalo AB, né? Você pega e aproxima por uma reta aqui, ó. Então você tem o ponto A e o ponto B, interpola uma reta aqui, ó. Tá vendo? Por isso que eu tinha aquela atividade anterior ali. Pra gente já se questionar se não era realmente uma boa ideia fazer isso. É justamente o que a gente vai fazer agora, tá? Então, a área, que era uma coisa redondinha assim, né? Você não vai pegar o ponto médio agora. Você vai fazer um trapézio pegando os extremos, tá? Aí já facilita, porque você não precisa calcular ponto médio, né? Então você vai pegar os extremos, desenhar um trapézio aqui, e aí o legal do trapézio, gente, tem aquela formulinha para calcular a área do trapézio, né? Você pegaria essa largura aqui e multiplica pelo quê? A soma disso com isso dividido por 2, né? Essa é a forma de calcular a área do trapézio. Mas você pode pensar como a área de um quadrado mais a área de um triângulo. Tá? Já já a gente vai ver por que é útil pensar desse jeito. Bom, então agora qual que é a ideia? Vamos pensar, usar um polinômio interpolador de Newton. Vocês viram lá a aulinha? Assistiram a aulinha de polinômio interpolador? Eu não coloquei aquela aula à toa, não. Assistiu? Então, vários métodos que a gente vai usar aqui, a gente vai usar aproximação por polinômio, ok? Esse é um deles. O método do retângulo e do ponto médio, a gente usou a aproximação de grau zero, né? A função era uma constante. Agora a gente vai aproximar a função que seria uma curva aqui por um polinômio de grau 1. É isso que a gente faz quando cria esse trapézio, tá? Então vamos ver aqui como que seria isso, né? Então, a sua f de x, pensando aqui, né, numa expansão em polinômio de grau 1, né, polinômio de Newton, seria f de a mais x menos a vezes isso aqui. Quem assistiu a aula lá dos polinômios interpoladores vai lembrar, né? Isso aqui é a diferença dividida, né? Que é o quê? F de A menos F de B dividido por B menos A. É aquela diferença dividida de primeira ordem, né? Já que é um polinômio de grau 1, é ela que vai aparecer aqui. Muito bem. Aí fazendo isso daí, né? Então só para lembrar aqui, polinômio interpolador de Newton, vem daí essa história, né? Diferença dividida.
Ok, então vamos voltar lá para o método trapezoidal. Então, você fazendo aqui essa aproximação para a expressão da f de x, né, virou um polinômio de grau 1. E é isso que você vai integrar, então. Vamos integrar isso daqui, ó, integrar mesmo, né? Então, isso vai ser aproximadamente a integral disso daqui, que é a aproximação que você fez para a sua f de x. Isso aqui é uma constante, né? Isso daqui também, ó, vai dar uma constante, mas é uma constante que multiplica uma f de x aqui, uma função de x. Então tá, ó. Então, a integral disso daqui vai dar f de a vezes b menos a, ok? A integral disso daqui é que vai dar, né, essa constante que multiplica meio de isso aqui, né? A integral meio de... Já está simplificado aqui, tá, gente? Já está simplificado, tem um passo intermediário aqui. Mas vocês estão vendo que agora o que você tem aqui, ó? Uma altura a multiplicando uma largura b menos a, que é a largura aqui no eixo x, né? Aqui, ó, é a área do quadrado. Né, ou a área de um retângulo aqui, desculpa, gente. Eu falei quadrado, né, o tempo todo, porque eu fui induzido aqui pela figura, né, que dá um quadradinho. Mas isso aqui, se fosse mais alto, seria a área de um retângulo, né? Então é a área de um retângulo. E o que você tem aqui? É justamente a área desse triângulo, né? Foi o resultado da integração mesmo, né? Só que é uma integração não da função, mas de uma aproximação da função por um polinômio de grau 1. Né? Então, essas expressões aí para os métodos de integrações não são tirados da manga não, tá, gente? Eles tem uma ideia por trás. Então tá jóia. Agora você tem aqui uma expressão toda numérica, do jeito que a gente queria, né? Olha lá. Área do retângulo mais área do triângulo. E aí, ficou bem simples, né, gente? Olha lá. F calculada no começo, mais a F calculada no final, dividido por 2, vezes a largura do intervalo de integração. Fácil de programar isso daí, né? Bom, agora vem o método trapezoidal composto, né? Que a gente vai dividir o intervalo AB em subintervalos. Então, vamos lá. A ideia é a mesma, né? Então, você vai ter vários trapézios, né? Um para cada subintervalo. Se você tem N subintervalos, é porque você tem N mais 1 pontos aqui, ok? Então, a ideia é o quê? Aproximar a nossa integral pela soma de várias integrais. E cada uma dessas integrais aqui, né? Uma para cada subintervalo, a gente vai usar aquela aproximação, essa aqui. Vamos ver como é que vai ficar? Olha lá, então vou pegar uma delas, né? Uma dessas II aqui, ó. Seria a integral de xi até xi mais 1 da nossa f, que foi aproximada, né? E a gente já viu, ó, seria f no começo mais f no final, dividido por 2. O começo é xi, o final é xi mais 1. Vezes o quê? A largura do subintervalo, xi mais 1 menos xi. Fácil, fácil demais de programar isso daí, eu tô achando. Porque agora, quando eu for fazer o somatório, é só somar coisas assim, né? Coloca o meio aqui e faz o somatório. O que vai acontecer? Vai acontecer, bom, o melhor dos mundos é quando todos os subintervalos, ou seja, quando os pontos estiverem igualmente espaçados, né? Todos eles forem iguais a h. Aí pronto. Bom, se os pontos não são fornecidos, a gente pode escolher, então a gente vai sempre escolher com espaçamento igual, né? Intervalo uniforme aí, uniformemente dividido. E aí, olha só, isso daqui seria o h, né? Para todos os termos dessa somatória, isso aqui seria sempre igual a h.
Então, eu ficaria com meio de H, H sobre 2, vezes esse somatório aqui, que é o somatório de... Tem dois somatórios aqui, né? A gente poderia fazer uma soma de somatórios, ó. Um somatório mais um outro somatório. Um vai começar no x2, né? E vai terminar no xn mais 1. O outro vai começar no x1 e vai terminar no xn. Então, vocês estão vendo que a f de x1 só vai aparecer no segundo somatório, e a f de xn mais 1 só vai aparecer no primeiro somatório. Todos os outros demais termos aparecem nos dois, né? Então, na verdade, eu posso colocar, né, que vai ser h sobre 1 mais f calculada no primeiro ponto, que é o início do intervalo, mais 2 vezes a f calculada em todos os outros pontos, exceto o último também, né? Então, o primeiro e o último são a exceção. Para todos os outros, você vai fazer 2 vezes a f calculada em x, né? E aí, mais fácil, então, fazer o seguinte, né? h sobre 2, que multiplica a soma da f calculada no começo e no fim do intervalo, mais h que multiplica a soma da f calculada em todos os outros pontos intermediários, né? Vai do 2 até o n, que não é o último ponto. O último ponto é o ponto n mais 1. Tranquilo, gente? Para ficar mais fácil, a gente vai programar desse jeito aqui, tá, gente? A gente não vai fazer assim, não. A gente vai programar desse jeito aqui, tá? Então, antes, né? Vamos nem nos preocupar com essa atividade aqui, tá? Vamos lá para... Vamos fazer um notebookzinho aqui de... Vamos brincar com Python. Olha só, vamos implementar o método, né? Então... Opa, esqueci de mudar de tela, desculpa, gente. Então vamos implementar aqui o método. Tá dando para enxergar legal? Deixa eu ver se eu coloco no modo... Melhora, né? E vou puxar isso para cá. Pronto, melhorou. Então tá aqui, ó, gente. Uma função chamada trapezoidal, que ela aplica o método trapezoidal composto. É legal, gente, quando a gente define uma função, fazer isso aqui que eu tô mostrando aqui para vocês, ó. Eu coloquei, ó, começa com 3 aspas duplas e termina com 3 aspas duplas, né? O que é isso daqui? É a explicação do que essa função faz. Você coloca a informação que você achar relevante, né? De como utilizar essa função, quais são as variáveis que vão ter, né? Isso daí é útil. E eu vou mostrar para vocês como que, mesmo que a pessoa que for usar essa sua função não tiver acesso a ela, ela tem acesso a essa informação. Vou mostrar para vocês já já, tá? Bom, então começou aqui no def, né? Tudo que está indentado aqui para a direita dentro do def faz parte da definição dessa função. Então coloquei aqui para garantir, import numpy, né? E o h, que é a largura dos subintervalos, né? Assim, vamos ver quais são oh meu Deus, as variáveis de entrada, né? Você precisa do integrando. O que é o integrando? É a função a ser integrada. A e B, começo e final do intervalo de integração, né? E N, gente, não é o número de pontos, atenção, é o número de subintervalos, igual a gente estava pensando lá, né? Então, determinar o H, né? Eu vou fazer B menos A dividido por N, o número de subintervalos, né? Eu estou colocando float de N aqui, gente, para garantir que esse resultado aqui, ó, não dê uma coisa inteira. Você pegar um número inteiro dividido por outro número inteiro, o que pode acontecer? Por exemplo, 3 dividido por 2, daria 1,5, né? Mas se 3 tiver como inteiro e o 2 como inteiro, o resultado vai dar 1,
porque o e-mail não é inteiro, né? Então ele trunca, tá? Então quando fizer isso daqui, eu garanto que esse resultado aqui vai dar um número de ponto flutuante, né? Do tipo float, e não um número inteiro. Tá? Só para a gente se precaver, né? E aqui os valores de x, que seriam x1, x2, x3, só que para a gente aqui começa do x0, né? x0 até o xn. N mais um pontos, né? Então eu usei aqui o linspace, né? O linspace ele vai criar o quê? Desse ponto até esse aqui, de A até B, n mais um pontos. É o que a gente quer. A gente tem n subintervalos, n mais um pontos, né? E aqui eu estou simplesmente calculando a f em cada um desses pontos x, né? Só que a função, né, ela foi passada para a gente com o nome de integrando, né? Para facilitar, eu criei esse vetorzinho f aqui, né? Bom, e aí, isso daqui é que é o método, né? Numericamente, isso daqui que é o método, lá, h sobre 2, meio de h vezes 2 vezes a somatória de todos os pontos, com exceção do primeiro e do último ponto, que eles só entram uma vez, né, em vez de entrar duas. E é isso. O que ele está dando como return aqui, ó, resultado que volta para quem chamou a função trapezoidal, é i, ou seja, o valor da integral, calculado por essa função. Tá ok, gente? Bem implementadinho aí? Bacana, né? Bom, eu tinha falado para vocês, né, que isso daqui, deixa eu rodar essa célula aqui, vamos rodar ela, Ctrl Enter, não deu erro nenhum, isso é maravilhoso, quer dizer que nossa função tá funcionando, né? Bom, eu vou criar aqui, vou criar mais um negócio de código aqui, para mostrar para vocês, ó. Então, o que eu fiz quando eu dei o Ctrl Enter? Eu carreguei essa definição da função trapezoidal, né? Aí, digamos que lá no código, tá assim, simplesmente, né? Run, e o nome de um programinha que você não está vendo, né? Run o nome desse programa, e esse programa tem a definição dessa função aqui, né? Aí você fala assim, pô, mas que essa função trapezoidal faz? Aí você escreve assim, ó, trape. Vou dar um tab aqui para ele completar para mim. Trapezoidal, ponto de interrogação. Solta um pouquinho aí, cara. Não está aparecendo para vocês? Apareceu? Isso, melhorou. Obrigado. Tá? Aí eu coloquei lá, ó, trapezoidal, que é o nome da função, ponto de interrogação. E aí eu vou dar um enter aqui, ó. E aí ele me mostra o quê? Toda aquela informação que eu tinha colocado aqui, ó. E mais algumas, né? Então ele fala signature, quer dizer, como que a gente chama essa função? E aí vem o docstring, que é aquela documentação, o pessoal chama até de documentação, é documentação da sua função, documentação do procedimento que você criou, né? Então é tudo aquilo lá, ó. Então por isso que é bom incluir isso daqui, porque quem for usar a sua informação, a sua função, vai ter o manualzinho dela, né? Esse é o manual da sua função. Muito bem. Agora, gente, só uma coisa aqui, ó. Vamos fazer um teste com resultado já conhecido? Deixa eu fechar isso aqui. Oh, Jesus. Eu queria fechar esse, isso. Vou abrir esse aqui. Olha lá, é bom sempre a gente fazer um teste com um resultado que a gente já conhece. Que tal a gente calcular a seguinte integral, ó? Seno de x, né, integral de seno de x dx, de 0 a π sobre 2. Isso daí a gente sabe, né, a gente sabe o resultado exato. A primitiva é menos cosseno de x, né, calculado aqui nos dois extremos, né.
cosseno de π sobre 2 é zero, né? É zero, então vai dar menos zero, menos cosseno, ou seja, mais cosseno de zero. Cosseno de zero é 1, né? Então, dá 1. Então, essa daí a gente sabe quanto tem que dar. Vamos testar com essa função aí, que ela não é nem monotônica crescente. De 0 ela vai estar, vai ser monotônica crescente, né? Que tem todos aqueles perigos. Deixa eu ver se é de x. Vai estar monotônica crescente. Né? Então, vamos testar aqui, porque a gente já sabe, né? Então, o que eu fiz aqui, ó? Para garantir, importei o NumPy. E aqui, ó, int vai receber o quê, ó? A nossa função trapezoidal, né? O que a gente vai passar como integrando para ela, né? A função seno do próprio NumPy. Depois vinha A e B, né? Então A igual a 0, B é π sobre 2. Ok? E 10 subintervalos. Depois ele vai imprimir o resultado disso daqui. Vamos rodar? Ó. 10 subintervalos, vocês acham que é muito ou que é pouco? Eu acho que é pouco. Mas vamos rodar aqui. Ó. Olha lá, 0,998. Tá bom, era para dar 1, né? Era para dar 1. Então, com 10 subintervalos aí já deu um resultado muito bom. Um erro aí, né, de 0,2%. Só com 10 pontos. Eu achei bom. Não sei o que vocês acharam. É muito bom mesmo. Bom, né? E aumentando o número de pontos? Deve melhorar, né? Deve melhorar. E então, gente, eu fiquei curioso aqui. Eu fiquei curioso para ver como melhora. Opa, mas aqui eu vou ter que diminuir aqui, senão não aparece tudo para vocês. Eu fico na frente, né? Professor Fominha. Olha lá, eu quero saber o seguinte. Como melhora se utilizarmos mais subintervalos? E a ideia é a seguinte, aqui eu usei 10, né? Então eu quero dobrar, quero testar para 20, depois dobrar de novo, testar para 40, vou dobrando, 80 subintervalos e assim por diante. E aí eu quero, por exemplo, quando eu fizer com 10 subintervalos, eu quero saber o seguinte, né? Qual que é o erro que eu estou cometendo? Que seria 1, né, o valor esperado, menos o valor calculado numericamente, o módulo disso, né? Então, eu vou ver o erro, quero saber, né, o erro plotado contra o número de subintervalos. Vou começar com 10 subintervalos e vou dobrando. Então, ó, olha que legal, aqui vocês vão aprender umas coisas bacanas. Então, o que eu quero fazer, né, os valores de n que eu vou usar, né, vai ser 10, depois vai ser 20, depois vai ser 40, vai duplicando, né? Então, o que eu estou pensando, assim, fazer 10 vezes alguma potência de 2. Quando for 10, é 10 vezes 2 elevado a 0. Quando for 20, 10 vezes 2 elevado a 1. Né? Quando for 40, 10 vezes 2 elevado a 2. Aí dobra de novo, vai para 80. 10 vezes 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 8, né? Então, eu estou com essa ideia, né? Então, isso daqui que é a potência, ela vai variar de 0 até o número que eu quiser, tá? Então, eu fiz aqui, ó. O pote vai ser um arrange aqui, né? Que começa do 0, vai até o 11, de 1 em 1, ou seja, não chega no 11, né? Ele vai só até o 10. Essa é a característica do arrange, né? O final do intervalo nunca entra na lista aqui, né? E aí, isso daqui eu chamei de nlist. Então, nlist vai ter vai ser a lista dos valores de n que eu quero, né? E aí, gente, eu já tenho todos os meus valores de n. Ele está nesse vetorzinho aí chamado nlist.
E agora eu vou calcular para cada um deles um valor de erro. Eu vou fazer isso aqui, ó, gente. Isso daqui, eu estou criando uma lista. Lista a gente declara usando esses colchetes quadrados aí, né? Se colocar valores separados por vírgulas, por vírgula, né? Esses valores vão compor a sua lista, tá? A lista não é exatamente um array, ela não é exatamente um array. Você pode criar um array a partir de uma lista, tá? Então, mas não tem problema. Para o que a gente vai fazer aqui, basta uma lista, a gente não precisa de um array. Bom, e agora, gente, ó esse for aqui. For é aquela estrutura para repetir, né? Fazer iteração. Em vez de eu colocar meu número n a gente sempre usava um range, né? Um range de 1 até não sei quanto, um range de 0 até não sei quanto. Em vez de usar range, eu vou falar o seguinte, né? O que eu estou escrevendo aqui? Para n em nlist, ou seja, para os valores de n que estão na lista de n's, nessa lista que eu criei aqui, né? Então, quando o for foi executado, cada vez que ele repete aqui, o que muda é o valor do n. E qual que vai ser o valor? Cada vez o próximo valor de nlist. Então, fica aí a dica, hein? Pois vocês guardem isso daí, fica aí a dica. Quando vocês tiverem que fazer aqueles testes, como vocês tiveram que fazer naquele projetinho, né? Para vários valores eu não lembro como que era, de distância e qualquer outro. Sim, a resolução que a gente queria, né? Poderia ter criado lista, assim, né? E aí você fazia o quê? For n em nlist, igual eu fiz aqui. E aí você varria todos os valores que você tem interesse, né? Bom, e aí o que você faz? Calcula, usando o método trapezoidal, né? A sua integral, a única coisa que vai mudar aqui sempre vai ser o valor do n. E aqui, gente, o erro era uma lista vazia por enquanto, né? Se ele é uma lista, ele aceita um métodozinho aqui chamado append. Append quer dizer acrescentar, né? Então, você vai acrescentar alguma coisa ao erro. O que você vai acrescentar? ABS é módulo, né? Valor absoluto de 1 menos o valor da integral, ou seja, é o erro, né? Então, cada vez que, a cada iteração, acrescenta um novo elemento ao erro, né? Então, para cada n, eu vou ter um valor de erro. E aqui, eu vou plotar a minha nlist e o erro. Então, vamos ver. Tadã! Olha a cara do gráfico aí, gente. Dá para entender alguma coisa nesse gráfico? Será que está errado o meu negócio? Não dá para saber, né? Um gráfico que cai e depois fica tudo no zero aqui, não dá para entender isso não. O que eu posso fazer, gente? Vocês que assistiram lá a aula de linearização, o que vocês acham que eu posso fazer aí com esses pontos para ele me dar mais informações? Põe no logaritmo exponencial. Pode ser uma exponencial, pode ser uma lei de potência, tem né? 2 elevado a uma potência. Eu vou testar aqui, ó. Aí como era? Log y, né? Então, em vez do plot, eu vou usar o log y aqui. Que aí, se for exponencial, já vai aparecer aqui. Ups, deu erro aqui. Não, é monolog, desculpa, é monolog. Monolog y. Não dá assim, não. Oxi. Eu achei que era assim. Será que é mono? Tá um pouco. É semilog. Exatamente, semilog, obrigado.
Eu acho que você tem que pôr antes, não põe o PLT, não, você põe o... Não sei, tem que testar aí. Eu acho que é assim, quer ver, ó? Obrigado, Bettino. Ah lá, ó. Ah, ainda não deu uma reta. Né? Então a dependência aí não é exponencial. Tá com cara, sabe do quê? Lei de potência. Que aí é com log que a gente descobre, quer ver? Ó? Tadã! Deu uma reta. Lei de potência. Ó que bonito, hein, gente? Deu certinho. Uma retinha bonita aqui, né? Então, o que eu tenho aqui no eixo X? No eixo X é N, que é o número de subdivisões, né? Tá crescendo. E à medida que vai crescendo o número de subdivisões, o erro diminui. E diminui em escala, tá vendo, gente? Diminui em escala. O que quer dizer escala, né? Quer dizer, se você... O que a gente está fazendo é diminuir o tamanho do H. Cada vez dobra o número de subintervalos, então cada vez o H divide pela metade, né? Então, dividindo o H pela metade, o erro diminui por um fator fixo, um fator de escala fixo aí. Bom, agora vamos voltar lá para ter um novo desafio, né? Um desafio que a gente já conhecia aqui, quer dizer, fazendo teste, né? Calculando integral do seno de x dx, deu certo. Então, já temos, digamos aí, o teste da nossa ferramenta está feito. Vamos voltar lá e pegar um outro desafio aqui, que não é esse que está aparecendo aí, mas sim esse aqui, ó. Distância percorrida por um avião em desaceleração. Então, qual que é a ideia? O avião é um Boeing 727-200, né? Não é daqueles mais gigantes, mas é bem pesado, né? Então, ele pousou, né? E está perdendo velocidade para parar, ok? Aqui a massa dele, né? 97 toneladas, né, métricas, como o pessoal fala. Então aterrissa a uma velocidade de 93 metros por segundo, em torno de 181 nós. Esse negócio de navegação eles misturam muitas unidades, né? E liga os seus reversos em T igual a 0, que é quando inverte a turbina aqui, né? O motor reverso para frear, né? Só com o freio de solo não dá não, tem que reverter, é muita inércia que tem o negócio aqui, né? Então, a força F aplicada no avião, à medida que ele reduz a sua velocidade, é dada por... E aqui, ó, a força depende da velocidade, tá vendo? A força que depende da velocidade. Onde V é a velocidade do avião. Então, usando a segunda lei de Newton, né, que seria o quê? Massa vezes aceleração igual a força resultante, né? Tudo está acontecendo horizontal aqui, beleza. Então, só preciso analisar aqui o eixo X, né? Então, o que está escrito aqui, gente, é justamente a segunda lei de Newton, né? O que eu tenho aqui é massa vezes aceleração, só que a aceleração está escrito de uma outra forma, né? Em vez de ser dv dt, né? Está escrito aqui de uma outra forma. Está escrito como dv dx, dx dt. Né? dv dx, dx dt. dx dt é a velocidade, né? Então, essa é uma outra forma de escrever aqui a aceleração, né? Por que a gente escreveu isso daqui? Porque a gente tem uma força que depende da velocidade. E eu quero o quê? X como função, desculpa, velocidade como função de X, né? Então, essa é a forma conveniente para a gente reescrever aqui a nossa equação da segunda lei de Newton, né? X é a distância medida a partir de quando acionou, né? Então, x igual a 0 é quando aciona os reversos, t igual a 0. E ele quer descobrir aqui, ó, a distância percorrida pelo avião, não até ele parar, mas antes que sua velocidade se reduza a 40 metros por segundo.
ou em torno de 78 nós. Né? E a gente vai usar o método método trapezoidal composto. Ok, gente? Bom, a gente já tem a funçãozinha que faz isso. Vamos fazer? Bom, como que a gente vai aplicar o método aí? A gente precisa fazer aqui, ó. O bom, gente, é que aqui dá para fazer separação de variáveis, né? Olha só, esse lado direito todo aqui é uma função da velocidade, né? Então ele pode passar para esse lado e do outro lado fica só o dx, né? Então aqui, ó, rearranjando aqui, né? Passa isso para lá e o dx para cá. Pronto, a gente fez a separação de variáveis aqui tranquilíssima. E agora a gente pode integrar esse lado, igualar a integral do outro lado. Né? O que a gente tem como referência? Que as velocidades inicial e final a gente conhece, né? Então vai ficar começa com 93 metros por segundo e vai terminar com 40 metros por segundo, né? E em termos de x aqui, ó, aqui a gente está integrando em x, né? Começa, né? Quando é 93 é no x igual a zero. E o x que a gente não conhece é quando chegar no 40, né? Essa integral aqui vai dar simplesmente x, né? E aqui é a integral que a gente tem que resolver. Tranquilo, né, gente? Então, o que vai ser o nosso integrando? Isso daqui. Toda essa expressão. O que vai ser A e B? 93 e 40. Né? Aqui, vamos ver, né? Porque aqui era menos e menos, virou mais e mais, e o sinal menos aqui foi para frente. E aí teve mais uma passagem aqui, para facilitar a vida, né? Para sumir com aquele sinal menos, que foi inverter intervalo de integração. Ok? E aqui A passa a ser 40 e B 93. Bom, então vamos fazer isso daí, gente? Vamos resolver esse probleminha? Ou vocês mesmos querem resolver? Fica como para casa. Ai, pode ser. Ah, não, para casa não. Para casa não, para casa não. Oh, não. Não, por favor. Bom, gente, já está prontinho lá, é só substituir o integrando e os limites. Então vocês fazem comigo aqui. Combinado? Bora. Então tá, alguém anota aí para mim, ó, qual que é o integrando. Todo mundo anota aí melhor, né? Que aí... Vou anotar aqui também. Oxi. Aqui. Então, 97.000 vezes V. O denominador vai 5V ao quadrado mais 570.000. Pronto, esse é o nosso integrando. Anotaram? Tá anotado aqui. Deixa eu só ver. Exemplo 7.1, que a gente põe esse nome lá. Então, aqui seria o... Oxi. Teve gente, eu não vou dizer o nome, que estava tentando fazer isso aqui, né? Mas aí não dava espaço, assim, ó. Aí quando faz assim, não vira título, tá vendo? Tem que dar um espaçozinho aqui.
Pera, acho que ele não tá vendo o que deveria estar vendo. Eu não ia falar que era você, tá vendo, Betina? Mas. Não, peraí. Você tá com o livro aberto. Oi? A Eu gente tô não... com o livro aberto. Oi, desculpa. A gente não tá vendo. Ó, pronto. O que eu tava falando é isso aqui, ó. Na hora de pôr título, se não der o espaço aqui, ó, não vira título. Poxa, no meu tava ficando bonitinho. Aí tem que dar um espaçozinho aqui. Ah, mas beleza. Lição aprendida. Bom, então aqui é o exemplo 7.1, né? Então digam para mim o que a gente precisa fazer para resolver o nosso problema. A gente tem o integrando, né? O integrando vai ter que virar uma função. Para a gente passar essa função como argumento, vamos voltar lá na nossa function aqui. O integrando aqui, né? Ele é, cadê? Integrando, função a ser integrada. Digitada como uma string. Na verdade, digitada como o nome da função definida pelo usuário. Pronto. Que string dá a entender que tem que ser entre aspas. Então a gente precisa definir essa função aí. Def, vamos chamar de por falta de criatividade, vamos chamar de f, vai. Então ela vai ser uma f de v, né? Nossa, professor, mas aí vai ficar difícil. Não tem problema, viu, gente? Pode ser f do que você quiser, de t, de x, ele faz a integral do mesmo jeito, tá? Então, basta o v, né? Então, a expressão era 97 mil, né? 3 vezes v. O v quadrado eu anotei como v. É 97 vezes v ou v quadrado? Eu anotei V também. V também, né? E aqui no denominador entrava 5 vezes v quadrado mais 570 mil. Pronto. Eu não gosto de me confundir. Eu vou fazer o seguinte, ó, 570 e mais 3. Opa, igual não. Né, que isso daí eu estou dizendo que é 570 vezes 10 elevado à terceira potência. Pronto. Aí não tem erro. E é isso. Essa é a nossa função que vai ser integrando. Aliás, a gente pode escrever assim, ó, direto. Return isso aqui. Tá escrito errado. Oi? Tá escrito errado, né? Tá escrito. Por isso que não tava ficando com a cor bonita. Ah, agora sim. Aí, esse é o jeito porco de definir função, tá, gente? Vocês já aprenderam. Que escreve o return direto com a expressão. Tudo bem. E, já que definimos aqui, né, a gente precisa só chamar o trapezoidal. Vamos lá. Trapezoidal, trapezoidal. Escreve pra gente nessa variável chamada int. Vou colocar int com letra maiúscula, porque int com letra minúscula já está definido, é um comando e eu não quero confusão. Então, gente, se você começa a escrever o nome de uma função, de uma variável, alguma coisa que já está definida e aperta o tab, ele completa para vocês, viu? Isso é bom, né? Se tiver mais de uma opção, na hora que você dá o tab, ele te mostra as opções e você escolhe. Trapezoidal. Então, puxa, agora já não lembro como é que é. A primeira coisa é
o integrando, depois A e B, depois o número de subintervalos. Integrando é a f, tá, gente? É o nome que a gente definiu para a função. Então é a f, o intervalo. Ixi, agora a gente vai ter que ver lá no slide mesmo, peraí. Cadê? Aqui é A igual a 40, B igual a 93. Pronto. Então A igual a 40, B igual a 93. E o número de subintervalos eu deixo por vocês. Quantos? Deixa eu ver se... põe 10 de novo. 10 de novo? Uhum. Deixa eu ver quanto que ele usou lá. Tá, ele usou 10, depois 100, depois 1000. A gente vai fazer a mesma coisa. Vou fazer igual ele. Então, vou fazer com 10. E vamos cruzar os dedos. Opa! Não deu erro nenhum. Ah, a gente só não pediu para printar aqui, né? Para imprimir o valor do int. Tadã! 574. Vamos ver se melhora? Porque agora a gente não tem com o que comparar, né? Vamos ver se colocando 100 melhora o resultado. Oxe, não mudou nada. Se puser 1000 também não vai mudar. Olha lá. Vamos ver aqui, ó. De 10... de 10 para 100 muda na primeira casa decimal, né? Isso. De 100 para 1000, vamos ver que casa decimal que muda. Na quarta casa decimal. Na quarta ou na terceira? Na terceira casa decimal. Então tá bom, 10 tá bom. Olha que método bacana, hein, gente? O resultado dá 574, alguma coisa, né? Então, esse erro que ele está cometendo aqui é tipo 1 sobre 500, né? É um erro relativamente muito pequeno. 0,2%. Né? Com 10 pontos. Tá ótimo, né, gente? Então pronto, temos a resposta. Vocês querem ver o que que deu lá quando o cara resolveu no livro? Então eu vou mostrar para vocês. Olha lá, 574,15. Ah, Acho tá que é o falando resultado com 1000, né? analítico. Esse 574,15 a gente já obtinha com 100 pontos. Aqui é como ele fez no MATLAB, né? Aqui é esse códigozinho aqui que eu mostrei para vocês, né? Feito no Python. E aí quando executa lá no MATLAB, dá a mesma coisa lá, com 10, deu igual ao nosso, com 100 e com 1000. Igual a gente obteve. Então, olha aqui, ó, observações, né? É importante verificar resultados obtidos por meio de cálculos numéricos realizados manualmente ou em computador, comparando-os com soluções analíticas conhecidas, quando for possível. A gente fez isso lá para o seno, né? Testamos para o seno, para a função seno. E no livro ele testa nesse problema, ele resolve analiticamente e tem uma base para comparar, né? E quando não houver uma solução analítica que possa ser usada? Aí é necessário comparar a resposta obtida com aquela fornecida por outro método numérico. Ou seja, se você já tem outro método que você confia, usa também esse outro método e compara. Em muitos problemas que envolvem integração numérica, é possível melhorar a precisão da resposta usando mais subintervalos. Isso é, reduzindo o tamanho do subintervalo, reduzindo
o valor do H, né? Então, na próxima aula, que eu vou gravar para vocês, né? Eu vou apresentar aqui os métodos de Simpson, tá? Simpson 1/3 e... Puxa, eu nunca lembro os nomes. 3/8, né? Acho que é 1/3, 3/8. E também um outro método que é o método de Gauss, a quadratura de Gauss. Ok? Vão ser 2 aulinhas aí que eu vou deixar gravadas lá para vocês. E aí o legal, gente, é que o segundo projeto vai ser com integração numérica. Aí vocês gostaram, né? Vou passar uns probleminhas legais aí, problemas de física, que os resultados são produzidos com integrais. Bem bacanas. Alguma dúvida aí, gente? Eu vou editar lá depois para aquela parte lá que vocês estavam falando sobre outros cursos, para não deixar ninguém constrangido, tá bom, gente? Não se preocupe. Ai, viu, Carlos? Não esquece de postar essa aula, não. Não vou deixar de postar, não, nem tampouco como é que chama esse negócio aqui? Notebook. Puxa vida, eu tô tentando achar aqui a tela do Chrome para terminar a aula, gente. Mas eu já me despeço de vocês. Vocês não têm mais nenhuma dúvida, mais nada? Eu já me despeço aqui de vocês. Assim que eu achar a janela do Chrome, eu paro aqui. Carlos. Oi. Ai, desculpa. Você não tinha alguma coisa sobre o trabalho do projeto 1? Ah, queria fazer comentários? É. Não, então, como eu não corrigi todos ainda, eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar todos os comentários, né, da correção de todos eles, para todo mundo, que aí, quando eu passar para vocês o projeto 2, eu já passo essas dicas para vocês. Que, na verdade, são correções, mas são sugestões para melhorar as próximas versões, né? Os próximos trabalhos que vocês forem fazer com mais critério. Por exemplo, né, agora vocês já são capazes de explorar mais os resultados quando são apresentados com um gráfico. Né? Vocês aprenderam a mudar de escala, tudo isso. Tentar ver se dá uma lei de potência, né? Deixar o gráfico mais transmitindo mais informação, né? É uma coisa que vocês já aprenderam. E, assim, várias outras dicas que eu vou passar para vocês, dicas de programação e dica de apresentação mesmo do texto e dos resultados, tá? Mas fica tranquilo. Eu vou... São coisas que eu não estou exigindo não exigi nesse primeiro, né? Por isso que eu não estou descontando ponto, tá? Mas nos próximos, aí o que eu mostrar de dica para vocês eu já vou cobrar, tá ok? Achei aqui o Meet. Então, vou encerrar aqui a gravação. Tá. Carlos, eu tenho uma dúvida, só que assim, nada a ver com a matéria, mas uma curiosidade assim por fora.